o dia todo. O Yuri e a Vera Sanada para apresentar alguns projetos que eles têm desenvolvido e um projeto específico no Rio Amazonas que eles vão desenvolver no ano que vem, onde o Departamento de Direção Civil e Ambiental vai fazer parte. O Yuri e a Vera, eles são produtores culturais brasileiros e ambientalistas. O Yuri ele é um membro do Brasil do X-Force de Nova York. Esse projeto que eles vão fazer no ano que vem, ele vai ter como objetivo defender o uso de energias limpas e reduzir a poluição das águas no Amazonas. E essa experiência será documentada a fim de confirmar se o Amazonas é ou não o maior rio do mundo. O título desse projeto, que já está sendo divulgado na imprensa, o título do projeto é Rio Amazonas do Gelo ao Mar. Bom dia, eu sou a Vera, o Yuri. Como nós vamos falar um pouquinho do meio ambiente, dos projetos, e eu sempre começo perguntando assim, acho que todos nós temos sonhos, né? Acho que é coisa tão boa sonhar, mas o mais importante é fazer com que esses sonhos se tornem projetos e projetos de realidade. E nesses mais de 30 anos aí juntos e trabalhando, a gente sempre foi por este caminho. Porque aqui tem jovens se preparando aí para um futuro, então tem que logo pensar, trilhar, o que eu quero para o meu futuro. Claro, o Yuri tem formar em biologia, eu publicidade e propaganda, e partimos para o lado do meio ambiente. Para chegar a isso, a gente quer ir para o mar, quer ir para a água. O Yuri se formou instrutor de mergulho, Dive Master, a gente teve escola de mergulho, fomos experimentar morar num barco, acabamos morando por 12 anos num veleiro e sempre em contato com o meio ambiente. Aí a gente passou a sentir realmente como é que é a nossa influência no meio onde a gente vive. O que a gente vai contar para vocês hoje é um pouco da nossa experiência. Nós temos uma produtora chamada Aventuras Produções. Então, desde 96, a gente faz projetos pelo mundo com aventuras como esse, né? A gente vai contar uns 4 casos aqui e também comentar com mais ênfase do Amazonas que a gente está fazendo em parceria com a PUC. O bacana é que a gente conseguiu chegar numa fórmula de usar o que a gente gosta de fazer, estar no campo, aventura, essa coisa de buscar o desconhecido, né? Junto com a ciência ou junto com o meio ambiente. Então, sempre deixa um legado nos projetos. Bom, isso aqui é um projeto que a gente fez em 2008 a 2010, a gente deu a volta na África, que já é uma coisa complicada. Imagina fazer a volta na África num barco feito 3.000 anos atrás. Aí nós conseguimos um apoio com o Museu de Marseille, né? Esse Museu de Marseille na França, e desse naufrágio a gente fez aquele barco da primeira foto. Não sei se é uma boa ideia se fazer um barco para navegar uma foto da África baseada no naufrágio, porque deu errado, né? Em todo caso, a gente tinha na mão. Então, através desse naufrágio, a forma de construção de vasos, de pinturas e de relato dos inimigos, dos gregos, dos romanos, a gente conseguiu chegar no Felícia. Aqui na Síria, Arwat, tinha um pessoal, o Hamoud, que fazia esse tipo de barco ainda meio que artesanal, não exatamente isso. Em 2008, o barco nasceu, depois de 8 meses de construção, um barco extremamente robusto, foi para a água. Então, já era uma recriação, depois de 3.000 anos, de um barco feito, né, que navegou por todo o Mediterrâneo. E sempre para navegar. Demos a volta na África de 2 anos, né? Só que no meio do Oceano Índico, tem uma calmaria, né? A Vera está parada lá, a gente fez umas imagens. Uma coisa interessante, a gente quis fazer a coisa mais real possível, né? Quer dizer, hoje você tem que levar motor a bordo, tem que levar GPS e tal, porque tem muito navio que não tinha naquela época. Mas, por exemplo, a gente não tinha nem banheiro a bordo. Banheiro é isso aqui, ó. Esse é o nosso banheiro, você tinha literalmente um buraco conectado ao oceano. Serviu para tudo, tomar banho e tal. Quando a gente fez a viagem pela Somália, costa da Somália, tem os piratas da Somália, deve ter ouvido falar, né? Vocês assistiram aquele filme Capitão Philip, que mostra o Tom Hanks, né, que foi capturado no navio, a gente estava nessa... Aquela história real aconteceu em abril de 2009, a gente estava lá em novembro de 2009. Tinha 1.500 barcos piratas na água. Aí o Sultan Qaboos, de Oman, né, ele nos cedeu 5 marinheiros omanes para estar com a gente, da Real Marinha de Oman. Em caso tivesse ataque pirata, a gente fosse capturado, a Oman ia nos negociar nossa soltura. Aqui está o pessoal. Para subir aquela vela, ela pesa 1 tonelada, precisa de 8 pessoas pelo menos, né, uma certa folga, para subir totalmente manual esse barco, né, como tinha que ser. O que a gente conseguiu fazer com isso é provar, né, que realmente, só que costura na vela no meio do oceano, que a gente não tinha como parar, né, então você baixar um pouquinho, um monte de gente segurando e costurando a vela com a mão mesmo, para continuar. Aqui, isso aqui é uma arma que a gente tinha. Isso aqui é um LRAD. Ele é uma arma sônica. Então a ideia é a seguinte, se você passar na frente desse negócio funcionando, é um som tão forte que frita o teu cérebro, você fica cego, etc. Né?
Como a gente não tinha armas a bordo para os piratas, e nem dá porque pirata tinha lança-foguete, né? A gente tinha esse negócio que tinha na teoria, a gente apontaria para o barco pirata e ele ia embora. Na teoria, né? Você tem que pegar o cara para lá pela frente. Então, ainda bem que a gente não teve que usar. Né? Aqui o pessoal na viagem. Aqui mostramos uma historinha rapidamente antes de... Nós tínhamos a bordo dessa perna, que foi a mais complicada de toda a viagem. A gente saiu de Salalah, em Oman, e demos a volta, né, pelo Oceano Índico até chegar. A ideia era chegar na Tanzânia, 2 semanas. A gente acabou levando 8 semanas de viagem, porque a gente começou a receber relatórios de segurança de ataque pirata. Cada vez que tinha ataque pirata no caminho, a gente ia um pouquinho mais para o leste. A gente acabou indo 1000 milhas da costa da Somália para evitar os piratas. Nós tínhamos a bordo 8 muçulmanos e 3 infiéis, né, como eu falava. Era o Philip, capitão inglês, eu, brasileiro, né, o Nicholas da Suécia e 5 marinheiros de Oman e 3 da Indonésia, que eram muçulmanos. Aqui tem uma história interessante. De como você prepara para a expedição, você pensa em todos os detalhes, você pensa em barco, em satélite, o que for. E sempre tem uma coisa que te pega, né? Aqui é o seguinte, nós tínhamos a bordo 3 mil litros de água, 3 toneladas de água. Então a gente pensou, 1000 litros a gente vai usar para beber, né? 1000 litros a gente vai usar como para cozinhar, para lavar o que você precisa lavar, e 1000 litros de reserva. Né? Como a gente ia fazer 2 semanas, é mais o suficiente. A gente acabou fazendo 8 semanas. A gente saiu para o mar com esses 8 marinheiros muçulmanos, a gente não pensou numa coisa, por nossa ignorância. O muçulmano, antes de rezar, ele tem que se lavar. 5 vezes por dia. 1 litro de água. Calcula, 8 vezes 5 vezes 5 vezes por dia. Ia ser quase metade do nosso comimento só para se lavar, para poder rezar. Aí a gente viu fazendo essa coisa no primeiro dia, segundo dia, e falou, não, isso não vai dar certo, a gente vai ficar sem água no meio do oceano, que não é nada agradável. Né? Aí conversando com eles, eu conversei com eles, falei o seguinte, olha, vocês estão se lavando, tal, perfeito, tal, a gente respeita toda a religião, tem que se lavar mesmo, mas você não pode usar a água do mar? Não, a gente não pode. Não pode usar água do mar, tá? Por quê? Vocês são um povo do deserto, né? Deserto, como é que você faz no deserto? Não tem água no deserto, né? A gente usa areia. Tá, e por que não pode usar água do mar? Não, porque lá sabe que a gente tem água doce a bordo. Então tem que usar água doce, usar ela toda e depois que acabar a gente usa água do mar. Bacana. E se acabar? Lá vai prover, não se preocupa. O que você faz? Você não tem como, né, criticar o cara, a religião, não tem como... Aí tá bom. Aí, graças a Allah, os 3 indonésios que eram muçulmanos interferiram e falaram assim, não vai dar certo. Eles fizeram a conta, eles eram marinheiros mesmo, né? Não vai dar, a gente vai morrer de sede no meio do oceano e ela não vai salvar a gente. Aí eles falaram, vamos rezar 3 vezes por dia, que o Alcorão não permite, em vez de usar 1 litro de água, usa um copinho de água só para fazer uma coisa simbólica. Né? Mesmo assim, com 8 semanas de viagem, a última semana a gente não tinha mais água. Então estava tipo um galão de 20 litros para 11 pessoas, 50 graus de temperatura para repartir a cada 12 horas. Então foi bem traumático. Mas esse foi um erro da nossa parte cultural. Né? Aqui já em Moçambique, quando a Vera se juntou à expedição, até então não tinha mulheres a bordo, só homens, que se fosse pegar pelos piratas ia ser pior. Esse é o Filipe, nosso parceiro, e continuamos a viagem. Aqui já na África do Sul, chegando lá, era bacana que a África do Sul, bom, é uma terra de satélite hoje em dia, né? Todo mundo esperando de chegar. Então na África do Sul a gente teve uma super, aqui só um parque, tinha uns 50 barcos na água nos aguardando, né? Chegar em Richards Bay. Aqui, depois que a gente saiu de Richards Bay, deu toda a volta na África do Sul, que é muito perigoso, inclusive, né, por causa do tempo, janelas de tempo, tempestades. A gente chegou na cidade do Cabo, né, que é muito bacana. E aqui tem uma Table Mountain. Então tem uma imagem bonita do nosso barco, Felícia. Bom, aí, passando rapidamente, depois tem umas cenas do vídeo, mas aqui já é Malta, que é muito legal. A gente chegou em Malta, que é uma cidade fenícia, né, já no Mediterrâneo, depois de 80 dias subindo todo avante. Malta, muito bonita. Então o pessoal parava para nos ver e foi assim muito filmado e virou notícia no mundo porque era uma cidade histórica, milenar, com um barco fenício, depois de 3 mil anos retornando a esse local. Aqui já é na Síria, aí você vê todos os nossos amigos, né, da Síria, está lá o Bashar al-Assad, que hoje é o ditador, né? Inclusive a primeira dama teve com a gente no barco, deu a volta na ilha, depois que teve a primeira árabe lá que acabou com tudo. Então foi uma grande recepção, foi o evento mais televisionado da Síria e do Líbano até o momento. Né? Então teve muita gente, muita festa, muita comida árabe, maravilhoso. E a gente deu muita sorte, porque nós fizemos a viagem de 2008 a 2010, e a gente ia voltar para a Síria para fazer a ideia era fazer uma fundação com o barco Fenícia, entre Líbano e Síria, para ficar navegando o barco com jovens, para ensinar os jovens sobre a herança deles. A gente tinha marcado em abril de 2011, foi quando estourou a Primavera Árabe. Então, se a gente fizesse o projeto um ano depois, a gente não chegaria na Síria, porque estaria travado o país. Então, a gente deu muita sorte de poder fazer isso. Se baseou no livro de Heródoto, né? Do ano 400 e tanto antes de Cristo.
em que ele fala o seguinte, que os fenícios tinham dado a volta na África. Então a gente fez essa viagem para provar que era possível e hoje, inclusive, então os livros de história começam a falar da possibilidade de um navio fenício ter feito todas essas descobertas. Chegou nesse projeto. Em 2001, nós escrevemos um livro, Brasil, que conta, é um romance histórico, que conta a história, inclusive aqui da Pedra da Gávea, que os fenícios estiveram aqui e tal. E o Yuri, vamos em busca disso. Quem sabe a gente constrói um navio e vai fazer. E pesquisando, encontramos o Philip Beale, esse inglês, que tinha o mesmo desejo que a gente. E acabamos construindo e fazendo todo esse projeto juntos. Isso aqui já é 2019, depois de bastante tempo, a Fenícia esteve exposto nas Olimpíadas de Londres, etc. A gente resolveu fazer o caminho da lenda, chegar até as Américas. Então, em 2019, a gente embarcou na Tunísia, no norte da África, uma viagem um pouco mais curta, né, 5 meses somente, em que a gente atravessou o Oceano Atlântico. Então, a ideia era provar que os fenícios tinham tecnologia, há 3 mil anos, de chegar até as Américas, né? E com o mesmo barco, nós fizemos a viagem. Aqui é bacana, isso aqui na Argélia, a gente teve um problema saindo da Tunísia com o mastro, a gente teve que parar, e a gente conseguiu a permissão do governo, que é um país mais fechado, né, ficar 3 dias preso no porto, para fazer o conserto do barco. E aí fizemos a viagem, conseguimos, a gente atravessou então da Tunísia para a Argélia, depois a gente foi de novo para Gibraltar, né, a Rocha, fica no sul da Espanha. Aí da sul da Espanha fomos para Marrocos, a gente inclusive tem uma interação com o rei do Marrocos, né, o assessor dele especial fez uma recepção para a gente bacana. E aqui já é Tenerife, a primeira parada antes de atravessar realmente o Atlântico. E aqui se dá para perceber que o barco, como já tinha uma certa idade, né, o desenho é 3 mil anos, ele já tinha de 2008 a 2019, uma idade já avançada, a gente teve que refazer a parte do costado dele, porque esse lado aqui é onde, na ida para a América, né, da Europa para a América, é onde ia bater as ondas. Então a gente refez uma parte que estava achando meio fraca, até meio podre em umas partes, para poder aguentar as pancadas do oceano para chegar até a América. E aí foi, navegamos, né, que a gente tinha diesel, próprio motor. Embora o barco seja a vela, a gente não tem como navegar a motor, a gente tem que ter motor a bordo para evitar colisão, porque hoje, ao contrário dos tempos fenícios, né, hoje você tem milhares de navios andando a 20 nós, você anda 2 nós, né, de velocidade, 2, 3 nós. Um navio cargueiro, quase sem tripulantes, andando a 20 nós na tua direção, não é divertido à noite, então você tem que sair da frente dele, então você tem que ter um motor. De novo, o banheiro nosso, né, banheiro e tudo que você faz ali mesmo, para ser mais autêntico. Aqui é bacana, nós fizemos um acordo com a campanha Clean Seas, Mares Limpos,
e pegamos a amostra de água durante todo o percurso, desde o Mediterrâneo, Tunísia até os Estados Unidos. Diariamente eu pegava um exemplo de água para a gente medir a quantidade de micropartículas de plástico na água. Aqui no meio do oceano fazendo um reparo, você vê que o barco está meio assim, porque o barco sabe como é que é, né? Ele fica sempre jogando para cima e para baixo, então você abaixa para lá e você consegue. E aí a gente fez um reparo na vela antes de subir e continuar a viagem. Isso levou 39 dias. O maior problema que a gente teve nessa viagem nem foi a água, né? Tinha bastante víveres. Só que a gente tinha um rato a bordo. Um rato, literalmente, um ratinho. E às vezes você fala, sempre tem pequenos detalhes, né, os problemas, né? A gente começou a navegar na primeira semana, depois de sair de Tenerife. Não tem como voltar com esse barco, não tem como dar meia volta ou parar em lugar nenhum, você tem que chegar lá. A gente estava com os víveres, né? A gente começou a sentir que nossos víveres, nossa comida fresca, tinha mordida de rato, um roedor, que contamina, né? Aquele buraco que a gente fez lá na Tenerife, acho que lá que o bicho entrou. E aí começou a sentir. E é interessante porque a pressão psicológica, isso é muito legal desse tipo de viagem, né? E tinha um monte de gente, tinha um biólogo, o biólogo estava em pânico do rato. É impressionante. Nós tínhamos gente a bordo e começou a sentir as picadas, tinha os tonéis de plástico, ele começou a roer os tonéis para pegar acesso à comida, à água, etc. E aí começou aquela semana, a segunda semana a bordo, de 39 dias, foi terrível, o pessoal começou a ter medo. Esse biólogo sonhou que o rato passou pelo cabelo dele, tinha o cabelo comprido, por cima do peito dele, dormia no chão. O pessoal entrou em pânico por causa do ratinho. Aí a gente fez um concurso, né? Vou fazer 3 armadilhas. O Indonésia estava a bordo, fizeram uma armadilha, eu fiz uma, e os ingleses fizeram uma armadilha. E aí eu apelidei, né, Minnie Mouse Night Club, que eu pus um pedaço de queijo lá dentro, um pedaço de maçã para o bicho chegar. E a gente conseguiu pegar o rato. Então foi interessante que as coisas pequenas você nem imagina, dão um efeito muito grande que pode acabar com a tua expedição, com o teu projeto. Né? Só que é dia de Natal, no meio do oceano, tá lá o biólogo atrás de mim, de barba na rua, parece um viking, o cara morrendo de medo de um ratinho, biólogo, dá para entender. A gente aproveitou uma calmaria, né, para dar um mergulho, e quem já esteve no oceano, já atravessou o oceano lá fora, é um azul assim, você olha para baixo, aquela luz batendo, é um azul assim que vai milhares de metros, né? Muito lindo. Depois de quase 50 dias, chegamos na República Dominicana, isso aqui é o Porto Militar lá, que nos recebeu, né? Santo Domingo, e a gente teve uma recepção de heróis lá, com banda, fanfarra militar, etc. Muito legal. E aqui a gente está chegando depois, a gente parou lá quase um mês, nós até ficamos na mesma rua que morava o Cristóvão Colombo, quando foi o governador das ilhas, a gente ficou numa casa lá perto, para fazer de base, uma reforma pequena no barco, e fomos para os Estados Unidos. Aqui é chegando então em Fort Lauderdale, a Yacht Club de lá, Royal Reach, fez uma recepção muito legal para a gente também. A tripulação, tem gente do Líbano, dos Estados Unidos, da Austrália, tudo que é lugar. A gente fez um projeto bem internacional, como foi também o anterior. Faux. First, we will go to the back of the ship where we'll do the work and the sailing. This is the Tunisian School of Carthage coming to visit the expedition. This is where over on the far side, we have some examples of the amphora. I'm going hard camera so you can see over here. Another celebration of Phoenician and Carthaginian culture. Time to leave the same way. Oh, I feel like a Phoenician navigator. Ready to go? Ready to go. One last formality to start the expedition. There's just passport control to do, and yeah, then we're off. Thank you so much.
Hi, my name is Yuri Sanada. I'm a club member. I'm part of this exciting project, the Phoenician Before Columbus Expedition. We're now at the Coral Ridge Yacht Club in Fort Lauderdale. Aboard this ship, this replica of a 600 BC Phoenician sailboat, we sail across the Mediterranean, starting in Tunisia, north of Africa, all the way to Florida, across the Atlantic Ocean. It took us 5 months. Now we're moving to Miami. You can come and visit us. There's a lot of stories and some funny things that happen, storms. If you want to learn about Phoenician civilization and learn about this project, come and visit us at the Sheikh Aleg Foundation from February 10th until February the 17th. Essas apresentações então para mostrar até onde levam as expedições de história, porque tudo isso, para chegar até isso, é muita pesquisa, são anos, equipes, como vocês viram, tinha pessoas de vários países, pelo menos nós tivemos 15 países, né, pessoas diferentes. E sempre tem uma recepção, escolas que envolvem. O bacana desses projetos é que você acaba vendo muita gente do mundo inteiro, muitas culturas. Você aprende muito, né? Porque você tem que respeitar as culturas e entender o lado deles, senão você fica cego no meio do oceano. Só que outro projeto, só para a gente passar rapidamente, que a gente fez o primeiro filme IMAX brasileiro. Alguém que já foi no museu lá fora, que tem aqueles cinemas IMAX gigantescos, que era 16 metros por 20 de largura, som de 12 canais e tal. Se você vai, por exemplo, no La Geode de Paris, vai no Museu Aeroespacial de Hong Kong, você vai no Museu dos Estados Unidos, eles têm cinemas gigantescos, não tem na América do Sul nenhum parecido, que são realmente telas fantásticas. Você está dentro do filme, você está imerso no filme porque você não consegue nem ver a borda do filme, né? É muito interessante. Nós fizemos, em parceria com o Canadá e com a Inglaterra, com os Estados Unidos, o primeiro filme IMAX, uma produção bem grande para padrões, né? É isso aqui basicamente, né? Essa é a tela, a proporção da... Então você está realmente dentro da Amazônia. E a gente ganhou vários prêmios internacionais, 7 prêmios, inclusive 2 Lumière. Bom, aqui está alguns centros de ciência, né? Montreal, Califórnia, todos esses a gente passou o filme, London Science Center. Então eles têm esses cinemas gigantescos, né? E passa como se fosse uma exibição do museu, esses filmes que a gente produz, né? Então o Brasil fez um, foi o nosso. A gente vai fazer um segundo agora, com parceria com vocês aqui. E o filme mostra, esse filme nosso, mostra basicamente o que é a Amazônia, a biodiversidade, em cima da vida de Henry Bates. Bates, em inglês, veio para cá e descobriu o conceito de mimetismo. Então, a prova da teoria de Darwin, da evolução da vida na Terra, veio da Amazônia, não dos Galápagos. Então, o nosso filme conta sobre isso. A gente gravou na Inglaterra, né? Câmeras imensas, só que é um local na Inglaterra que simula uma fábrica, a gente gravou lá com eles. Inglaterra, e a maior parte do filme foi feito, de fato, no Brasil, né? Então, a gente foi com uma equipe de 300 pessoas no meio da selva, né? Realmente tudo em loco, e com câmeras grandes, né? A gente gravou por 3 meses esse filme. Sendo um filme feito para museu, você não pode errar em nada, né? Não pode ter uma planta, um animal que não seja daquela, né, ambiente, fora do contexto, que o museu rejeita, né? Então é bem interessante que a gente conseguiu produzir. Aqui é o seguinte, nós não tínhamos um barco, o Henry Bates morou na Inglaterra, morou na Amazônia em 1800 e pouco, e ele viveu a bordo de um barco como esse. E a gente não tinha um barco à vela na Amazônia hoje para usar no barco, no filme. Então a gente construiu um barco. E como a gente tem experiência de náutica, né, eu falei, deixa que eu faça o barco. Eu consegui uma canoa e a gente montou um barco que seria o barco do Bates para simular a vida dele, que foi o grande estrela do filme. E a gente judiou do barco, coitado, né? Então um monte de cenas, gravando. Quem nunca viu como é que funciona, né? Uma filmagem, está lá a cena dele no barco e toda uma equipe, uma estrutura para poder filmar aquela cena. E a gente enfiou o barco na areia para simular teve um acidente, né, uma avalanche no meio do Amazonas, que ele passou, que ele relata no livro dele, naturalista no Rio Amazonas. Então a gente fez todo um preparativo para filmar, e aí que ele descobriu a teoria, né, da evolução veio a Vera com a Capai, né, do Xingu, que a gente contratou para fazer o papel da... E aqui, então, que a parte interessante, né, nós ficamos em cartaz no Museu de História Natural de Washington por 9 meses, de abril de 2017 até dezembro. E também passamos em mais de 40 países do mundo, que é o California Science Center. E agora, volta bem, o Brian May, do Queen, vocês conhecem ele, o nosso diretor, ele foi quando a gente lançou em Londres, ele foi também na exibição. Então, é bacana. É uma forma de divulgar ciências com o meio, né, de comunicação, que você não atinge geralmente, só numa aula e tal. Então, aqui você assiste um filme de 40 minutos sobre a Amazônia, uma história verdadeira, em que a criança assiste o filme e ela aprende sobre a evolução da vida sem saber que é um filme. Ela está vendo um filme de aventura, ela está numa aula de ciência. Esse filme custou $11,5 milhões, que a gente conseguiu mais dos Estados Unidos,
e mais da metade do dinheiro veio da Fundação de Ciência Americana. Porque nos Estados Unidos hoje, eles têm um debate sobre criacionismo, né? Então, muito americano acredita que o mundo foi feito, né, em 7 dias e, né, só tem 6 mil anos. Então, a criança vai lá, assiste o filme, vê borboleta, vê evolução, então, acho que meu pai falou que o mundo só tem 6 mil anos, de repente tem mais. Aí você ensina a ciência de uma forma assim bem tranquila, sem tentar realmente mudar a cabeça, né? Isso é para mostrar onde a pesquisa, a ciência e a aventura nos levam. Não só sonhos de fazer expedições no meio do oceano, até um filme de história científica, né? A Aventuras Produções, ela se envolve sempre com histórias também muito focadas ao meio ambiente. E acho que a maioria sabe, lógico, nós tivemos muitos escravos aqui no Brasil, que é muito triste, né? E nós estamos resgatando, então, buscando essa história através de pesquisa junto com a Universidade de Sergipe. O que a gente fez aqui. Existe uma rede internacional chamada Slave Wrecks Project, que é a rede de navios escravagistas da Mundial. É liderada pelo Smithsonian, que é a maior instituição educacional americana, tem 19 museus e tal. E essa rede busca navios escravagistas do mundo, né, porque de 40 mil viagens de navios escravagistas da África para cá, em 12 mil navios escravagistas, somente 6 naufrágios foram descobertos e estudados até agora. Então a gente quer no Brasil identificar 6 e pesquisar, esse é o primeiro. Então depois a gente conta a história, mas aqui tem o pessoal do Quilombo do Bracuí, a Vera e eu, o pessoal, o Júlio, o Felipe, a Marta. A gente reuniu o meio acadêmico, também com as comunidades locais de origem africana, para identificar o que seriam então esses navios naufragados, que seriam a grande materialidade na prova desse crime contra a humanidade. Então a gente está pesquisando, inclusive agora dia 1º de julho, o pessoal do Smithsonian vem para cá, a gente vai voltar a mergulhar para tentar localizar definitivamente esse naufrágio e virar um sítio arqueológico, um museu no local sobre o último navio escravagista que desembarcou escravos, né, africanos com sucesso. A água é muito ruim, a gente não vê quase nada, né, só que tem uma parte boa, mas você não vê nada, no tato mesmo. E aqui é interessante, aqui eu desci para filmar, eu coloquei a câmera dentro de um saco plástico enorme, cheio de água limpa da superfície, e desci a câmera dentro, porque você não via nada. Então eu encostava o saco plástico, aí com a água limpa que eu tinha trazido da superfície, eu conseguia filmar alguma coisa. A parte das estruturas que a gente acha que pode ser esse navio naufragado, né, o Camargo. Aqui o Quilombo, eles estão muito felizes, né, em a gente estar fazendo essa busca, porque conta a história deles, né, a história do Brasil também. Esse é o Museu do Paul, esse aqui é o Museu Nacional da Cultura, História e Cultura Afro-Americana, né? Em Washington, o último museu, e o Paul Gardulo está vindo agora dia 30 para o Rio, a gente vai pegar aqui no aeroporto para mergulhar com a gente. Então, esse nosso achado desse navio, a gente espera achar, vai virar uma exposição nesse museu lá em Washington também, junto com todo esse pessoal que está nos apoiando. Aqui no Brasil, a gente está levantando em torno de 7 naufrágios. Então, nós vamos buscar resgatar essa história, justamente para as pessoas que vivem em torno. E nós não vamos tirar essas embarcações do fundo do mar ou tirar peças dela. Não, serão sítios arqueológicos, onde as pessoas vão visitar. Então, todos esses projetos acabam ajudando as cidades e as comunidades no turismo científico e histórico. Em 1851, o capitão americano Nathaniel Gordon, do Maine, roubou o Brig Camargo em São Francisco, Califórnia. Ele navegou para Moçambique para iniciar seu negócio ilegal de tráfico humano. Segundo relatos da época, após entregar 500 africanos escravizados para o Bracuí, ele ateou fogo e afundou o Camargo para esconder seu crime contra a humanidade. Ele escapou para Nova York e continuou sua vida de crime. Oficialmente, o naufrágio nunca foi encontrado. A área onde o Brig Camargo afundou fica entre o Porto Marina Bracuí e o Porto do Frade, a cerca de 3 horas do Rio de Janeiro. Estamos investigando uma área de aproximadamente 4 km², onde a tradição oral local e os relatos oficiais da época situam o naufrágio. Existem algumas ilhas na área, que podem ter sido usadas no tráfico de escravizados.
A comunidade vizinha, o Quilombo Santa Rita do Bracuí, considera-se descendente dos africanos trazidos a bordo do Camargo e de outros navios escravagistas que vieram para Bracuí. Para eles, a localização deste naufrágio é de extrema importância para preservar sua história e identidade. Que tirou o nosso povo, né, africano do outro lado do Atlântico e trouxe para cá, né? E por isso a gente está aqui hoje e reivindica esse lugar como comunidade quilombola. Que a gente ainda se mantém no território, né? E o Brito Camargo é uma denúncia na realidade. A Xarelha é uma denúncia para dizer que aqui, ó, era proibido o tráfico no Atlântico e o Brasil ele permitia esse tráfico. E hoje tivemos a notícia que talvez a gente encontrou, né, esse navio tumbeiro que naufragou nessas águas, né? Isso é um dado importante para a gente continuar essa luta, né? Na primeira visita técnica ao local já identificamos muitas anomalias subaquáticas que podem ser naufrágios diversos. Alguns em particular são sérios candidatos a serem identificados como Brig Camargo no futuro. Infelizmente, a visibilidade na água é muito ruim. Essas imagens foram tiradas com as câmeras dentro de sacos plásticos com água limpa. O Brig Camargo foi o último navio escravagista documentado a desembarcar com sucesso africanos escravizados nesta região, talvez o último em todo o Brasil. Este é o primeiro caso investigado pela organização Afro-Origens. Afro-Origens, dos naufrágios aos quilombos, é um grande projeto de arqueologia sobre a diáspora africana no Brasil. Durante centenas de anos, milhões de africanos foram escravizados e trazidos forçadamente ao Brasil em diferentes tipos de navios, de maneira desumana para servirem como mão de obra nos trabalhos que formaram a riqueza desta nação. Este ambicioso projeto de pesquisa busca respostas para questões que ainda são veladas, e com isto trazer ao grande público, no Brasil e no exterior, o debate sobre as viagens atlânticas, e como alguns dos naufrágios desses navios escravagistas representam a materialidade, a prova destes crimes contra a humanidade. Os quilombos, desde suas formações até as suas situações atuais, estão intimamente ligados a estes navios da morte, e são parte importante destas pesquisas e documentações. Faça parte deste projeto, buscando o passado para alcançar um futuro mais inclusivo. Alguém já havia escutado falar sobre esse navio Camargo? Porque isso é uma história verídica e foi aqui, no litoral do Rio de Janeiro. Nós estamos hoje, inclusive, em reuniões nos Estados Unidos para fazer o filme dessa produção. A gente vai fazer o documentário com a Sônia e também o filme com atores sobre essa história do Camargo, que é bem interessante também para os Estados Unidos. Então a gente sempre busca achar temas brasileiros, que são nossos, muito nossos, mas que tem um apelo internacional. E a gente consegue parceiros lá fora e faz essa pesquisa e depois vira esses projetos que ficam de legado. Bom, aqui o que a gente nos trouxe de fato aqui hoje, nessa parceria com a PUC, é esse projeto aqui. A gente está fazendo um projeto bacana, bem grande. A ideia é de poder, a partir de uma pesquisa grande no Rio Amazonas, sobre a biodiversidade, fazer algumas produções documentais. E a intenção nossa é navegar todo o Rio Amazonas, desde a nascente até a foz, né, no oceano, é uma viagem de 5 meses, para mostrar que talvez seja o rio mais longo do mundo, mais que o Nilo. Inclusive, hoje a gente está bem feliz, hoje saiu uma matéria no Washington Post, nos Estados Unidos, né, sobre esse projeto aqui, e essa nossa busca de provar que talvez seja o rio mais longo do mundo. Então, na verdade, a gente vai começar o projeto em 2 frentes, no rio Apurimac, né, que é a nascente mais conhecida, e também em Mantaro. Aqui a gente vai fazer de rafting, a gente começa a 5.000 metros de altitude e vai quase à altura do mar, o Amazonas é muito baixo, e a gente pega esses barcos híbridos que a gente está desenhando, construindo, e eles vão fazer, com eles a gente faz todo o resto do trajeto, documentando pela primeira vez toda essa extensão do rio e fazer toda essa busca da biodiversidade. E aí trazer, naturalmente, todo esse alarme, né, de como estão as condições do rio realmente. Para fazer isso, a gente está fazendo uns barcos que são, mais ou menos isso aqui, não é esse aqui, é um pouco diferente já, mas são barcos feitos com fibras naturais, a maior parte dele, e elétrico, a pedal e solar. Né? Então a gente fez um barco híbrido, que está sendo feito pela FATEC em São Paulo, o desenho todo. Construímos o motor do zero. E agora a gente chegou no modelo que a gente vai usar na expedição. E parte do projeto, como é o legado, né, é pegar esse motor e deixar disponível a tecnologia para aldeias indígenas e para comunidades ribeirinhas também.
E da mesma forma assim, o barco também está agora acabando de fazer os moldes do barco, e a ideia, como eu falei, é que ele sirva de legado após a expedição para quem precisar desse tipo de tecnologia. Será o Amazonas o rio mais longo do mundo? Rio Amazonas, do gelo ao mar. O magnífico Rio Amazonas sempre foi considerado o maior rio do mundo em volume de água. Porém, recentemente, uma fonte mais distante foi descoberta nos Andes peruanos. A nova nascente forma o Rio Mantaro, que junto com o Rio Apurimac formam o Rio Ene, o Tambo, o Ucayali, o Solimões, até finalmente ser chamado de Rio Amazonas. Pela primeira vez, uma equipe profissional percorrerá os quase 7.000 quilômetros, até desaguar no Oceano Atlântico, usando principalmente barcos híbridos, movidos a sol e pedal, construídos com bioresina e fibras naturais. Esta tecnologia de energia limpa será compartilhada com as comunidades indígenas e ribeirinhas. Os objetivos são documentar a maior biodiversidade do planeta, revelar as paisagens fantásticas, contar a história dos primeiros exploradores, despertar a conscientização para a conservação da Amazônia e de seus povos nativos. Além de eventos ao longo da rota, um edital internacional selecionará 20 projetos científicos para serem executados ou demonstrados durante a expedição, para, junto com a tecnologia dos barcos híbridos, formar os 21 projetos para a Amazônia no século XXI. Tudo isto resultará em uma websérie, uma série de TV streaming, um documentário de longa-metragem e um filme educacional IMAX. Junte-se a nós, para mostrar ao Brasil e ao mundo as maravilhas e a importância dos ecossistemas que formam o bioma Amazônia. No começo eu falei para vocês de tornar os sonhos em projetos reais, né? E nesses anos todos a gente sempre pensou nisso. Depois que a gente saiu do Japão, fomos morar num veleiro, rodamos diversos países, até que em 2005 e daí em 2008 a gente começou a fazer a nossa casa feita de pneus e hoje a gente mora na casa orgânica. Foram 7.000 pneus. Nós optamos morar no interior de São Paulo, fica 1h30 da capital, pertinho, buscando qualidade de vida, com acesso ao aeroporto, a tudo, onde a gente precisar estar, a gente está. A gente construiu um estúdio, onde a gente faz todas as gravações. Esse aqui é o teto da casa. Embaixo, fica aqui, nessa parte fica a cozinha, lá atrás o estúdio. Essa parede aqui, ela não é feita de pneu, essa é de garrafa PET. Então a gente usou assim, o máximo possível de recursos. Vidros, garrafa PET, latinhas, colocamos o sistema de painéis solares. Também o teto do... Esse é o teto, aqui embaixo está o estúdio e nessa parte o nosso quarto. Então acaba que a casa tem 3 andares, parece, porque a gente aproveitou muito a parte de cima. Essa escada todinha e as paredes são feitas de pneus. Então a parede tem um metro de largura, né? E toda ela tem sistema de filtro biológico. A gente fala, nós estamos à beira da represa Jaguari, que é a primeira caixa d'água que manda água para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo. E a nossa água ela vai ser 90% limpa, são poucas as casas. Aqui tem como se fosse um vulcãozinho dentro, o fogo queima aqui, por pressão ele sobe, ele tem um vulcão aqui dentro, ele bate aqui, irradia calor, ele passa por tubulação embaixo da cama toda e sai lá para fora da chaminé. Então a gente põe fogo aqui quando é muito inverno, muito rigoroso, a gente põe fogo tipo 6 da tarde até umas 10 da noite, e até de manhã, dia seguinte, às 10 da manhã, a cama ainda está quente. Então a nossa casa tem umas soluções, além de ser feita de pneu, umas soluções que a gente viu pelo mundo, a gente aplicou que é muito confortável. A gente não tem ar-condicionado, não tem ventilador em casa. Quando você entra em casa, é bacana essa, as pessoas que vão visitar no verão, tipo, tá 40 graus lá fora, o cara passa na porta, ele procura ar-condicionado, porque está gelada, mas não é só porque os pneus mantêm a casa, esse sistema. A parede dá para ver ali. A parede, os pneus, o bolo do pneu na parede, a gente manteve, dá para deixar reto, a gente gosta de fazer, ficar mais natural. Bom, toda mulher gosta de closet, né? Então tem um closet grande lá. Esse aqui é o nosso quarto, lá, já está lá o chuveiro, etc. Então uma casa feita, ela custou, na ponta do lápis, a gente pegou toda a anotação,
ela custou 30% mais barato que uma casa convencional. E ela é muito mais confortável que uma casa convencional. Aqui é a nossa piscina, né? A parte de cima tem uma churrasqueira, tem como eu falei, os rocket stove, né? Todo o sistema dela ela é feita para ser inteligente. Então a gente usa muito pouca energia para manter a casa funcionando. Essas telhas, elas são de aquelas feitas de Tetra Pak, de caixinha de leite, tudo. Hoje quase já não dá mais para ver as telhas, que elas são cobertas pelas plantas. A gente não só fala que a gente tem que ser sustentável, então a gente vive essa parte da nossa vida, sempre a gente se dedica a isso. Então, era mais isso que a gente quer conversar, compartilhar esses projetos com vocês, um pouco da nossa vida. Bom tamanho, né? Quase 2 horas de evento.